Lucas capítulo 9, a partir do verso 11. Quem localizou o texto, diga: eu vou morar no céu. Acho que só 3 pessoas vão morar no céu, só a 4. Quem encontrou o texto, diga bem forte: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã: sabendo a multidão, seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes a respeito do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem, acham o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. E eles disseram: não temos nada senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém, irmãos e irmãs? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na última mensagem dessa série, nós falamos sobre a missão, sobre o envio de Deus dos 12 discípulos que foram como discípulos, voltaram como apóstolos. E lá durante essa missão eles pregaram o evangelho, eles anunciaram de casa em casa, de aldeia em aldeia, realizaram curas em nome de Jesus, pessoas foram libertas. Houve um grande reboliço de tal forma que até o governador da Judeia, Herodes, se incomodou. Então o negócio foi sério, a missão foi um avivamento poderoso da parte de Deus. E quando os discípulos retornaram e foram passar os relatórios de tudo que tinha acontecido para Jesus, sabendo que aquele negócio ali havia causado um grande clamor público, Jesus retrai aqueles discípulos para um lugar deserto. Mas mesmo assim as multidões procuraram, pesquisaram onde que estava Jesus, e conseguiram encontrar Jesus e os discípulos nesse lugar deserto. E chegando lá, era uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Estão contando apenas só com homens, mas é bem provável que haviam ali também mulheres e crianças, meninos. É tanto que é o menino que vai trazer a provisão. Então, segundo alguns estudiosos, havia ali uma multidão de aproximadamente 10.000 pessoas que foram ao encontro de Jesus. E o texto que fizemos a leitura, é claro, eles foram para ouvir as palavras de Jesus acerca do reino de Deus. Eles queriam ouvir a palavra, eles queriam aprender a palavra. E Jesus, percebendo ali que havia necessidades além da palavra, também começou a realizar curas, maravilhas, sinais, libertar pessoas que estavam ali oprimidas. O culto ali, o encontro foi uma bênção. Deus se moveu, Deus operou, e o horário se estendeu. O horário se estendeu de tal forma que o sol já estava se pondo. É então nesse momento que os discípulos começam a se reunir entre si ali no meio daquela multidão, começaram a fazer um certo planejamento, começaram a esperar, a começar a especular que de repente tudo aquilo ali estava se encaminhando para um grande problema que eles teriam que resolver, se eles não se livrassem a tempo. Então que eles, percebendo que aquela multidão já estava cansada, já estava com fome, o lugar era deserto, não tinha
como dar comida para toda aquela multidão, não tinha onde abrigar aquela multidão. Então eles chegaram para Jesus e trouxeram para Jesus a seguinte sugestão: mestre, despede o povo, manda esse povo embora, Senhor, manda essa multidão embora porque não tem comida, manda essa multidão embora porque não tem como abrigar essa multidão, manda essa multidão embora porque eles estão cansados e nós também. Os discípulos conseguiram identificar o problema, mas a solução que eles propuseram para Jesus foi uma péssima solução. Eles propuseram para Jesus uma solução egoísta e preguiçosa, porque eles identificaram o problema não para resolver, mas para fugir do problema. Manda eles embora, senão vai acabar sobrando para nós. Manda eles ir embora, senão a bomba vai explodir na nossa mão. Manda esse povo embora, Jesus. Quantas e quantas pessoas hoje nos nossos dias agem como esses discípulos? São verdadeiros especialistas em detectar problemas, mas são péssimos no que se diz respeito a apresentar verdadeiras soluções. Tem pessoas que é especialista, irmão, faz uma crítica bem embasada, bem fundamentada, rapaz, usa até a Bíblia, usa até a razão, usa até a lógica, usa até a ciência para trazer uma crítica. Não concordo com isso. Isso aqui está errado. Não sei o que, isso aqui é crítica por cima de crítica. Mas quando chega na hora de apresentar uma solução, apresenta uma solução preguiçosa e egoísta. Quando não, foge do problema. E é diante desse grande dilema, meu irmão e minha irmã, que Jesus aproveita a oportunidade para realizar um grande milagre. Um milagre que é narrado pelos 4 evangelistas. O único milagre que é narrado pelos 4 evangelhos, além da ressurreição de Jesus. É esse milagre que nós iremos observar aqui essa noite, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus aproveita esse milagre, meu irmão e minha irmã, para ensinar algumas lições acerca do Evangelho para os seus discípulos. Porque todo milagre de Jesus é pedagógico. Todo milagre de Jesus traz em si uma lição. Jesus não faz milagre só por fazer. Jesus não faz milagre só para satisfazer o desejo humano. Não. Jesus faz milagres porque Ele quer ensinar lições para os seus discípulos que têm muito a aprender ainda. E são essas lições que eu gostaria de, observando para esse texto, destacar e tentar compreender, compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite. E a primeira lição que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos é que de problema não se foge, problema se resolve. Leia comigo o que diz a parte A do verso de número 13. Mas ele disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos queriam fugir do problema. Os discípulos queriam ali encontrar uma maneira de escapulir. Os discípulos queriam usar a esperteza da lógica. Mas Jesus disse: não, resolva o problema. Dê o povo de comer. O povo está com fome? Identificaram o problema? Então vão lá e dão de comer o povo. Meu irmão e minha irmã, existem problemas que somos eu e você que temos que resolver. Não adianta querer dar uma de esperto com Jesus, meu irmão. Não adianta querer fugir da sua missão, da sua vocação. Tem problemas que é você que tem que resolver. Pode arranjar desculpa, pode arranjar justificativa, pode encontrar um meio de fugir, mas Jesus te diz essa noite: é você que tem que resolver esse negócio aí.
Essa é a primeira lição que Jesus está ensinando aqui, meu irmão e minha irmã. Aleluia, aleluia, Deus. Qual a segunda lição que Jesus quer nos ensinar aqui? É que a solução pode vir de onde nós menos esperamos. Diante do confronto de Jesus, os discípulos saem ali no meio daquela multidão, procurando, uma solução para aquele problema. E embora Lucas não narre, os outros 3 evangelistas vão nos dar uma informação preciosa de que um menino, vendo ali a situação e a circunstância, ele se apresenta como uma solução e oferece aos discípulos o seu lanche: 5 pães e 2 peixinhos. No meio daquela multidão, meu irmão e minha irmã, a solução veio de onde nós menos esperávamos. Ela veio de um menino. Ela veio de um jovem. Muitas das vezes nós queremos subestimar as crianças. Muitas das vezes nós queremos subestimar os adolescentes. Eu lembro de um testemunho que as irmãs estavam me contando. Eu gosto muito de ouvir as irmãs. Elas foram fazer uma visita a uma irmã da igreja que estava enfrentando um período de adversidade, e levaram as crianças, os filhos que estavam ali brincando. As mulheres juravam que as crianças não estavam ali atentas, discernindo aquele momento. E de repente, ao aconselhar a irmã disse assim: estou passando por muito problema. E eu não queria apenas conversar, eu queria que vocês me trouxessem uma palavra. Ela disse: eu tenho perdido tantas coisas esses dias. Eu perdi a chave da minha casa, perdi a chave da minha moto, perdi a chave não sei de quê, perdi a chave daquilo outro. E aí um menino dos filhos das irmãs estava ali, disse assim: mamãe, pregue para ela a parábola da dracma perdida. Muitas das vezes a solução vem de quem nós menos esperamos. Mas há 3 lições que eu consigo aprender com esse menino. Primeiro, ele não saiu de casa desprevenido. Tem gente que sai de casa, meu irmão, só não esquece a cabeça porque está colada no pescoço. Mas esse menino não saiu de casa desprevenido. Ele saiu de casa e levou a sua provisão. Você trouxe a sua provisão essa noite, meu irmão? Você veio preparado para esse lugar essa noite? Esse menino também, ele tinha generosidade em seu coração. Essa é a segunda lição que eu aprendo com esse menino. Porque vendo ali a circunstância, ele ofereceu aquilo que ele tinha para aquela multidão. Tem pessoas que até têm um recurso, mas não têm generosidade para partilhar. É a mão fechada para o reino de Deus. A mão fechada para a obra do Senhor. É vendo o circo pegando fogo, meu irmão, e com a mão colada e não abre. A terceira lição que eu aprendo com esse menino é que esse menino não se importou em ser ridicularizado. Ele via que a demanda era grande, sabia que a sua solução era pequena, mas mesmo assim teve ousadia para apresentá-la. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós até temos a solução, mas nos colocamos em um complexo de inferioridade e achamos que a nossa solução não é suficiente para resolver determinados problemas. Achamos que aquilo que nós temos é pouco. Rapaz, surge uma circunstância na igreja, surge uma demanda na igreja. Tem irmão que sabe como resolver aquela demanda. Talvez não completamente, mas sabe resolver, aquela situação, pelo menos dar um encaminhamento, pelo menos ser solução, apresentar caminhos, mas fica com vergonha. Vou ficar aqui na minha mesa, na moita, usando a linguagem militar, vou ficar na moita aqui, porque prego que aparece só recebe martelada. Ele sabe como ajudar, mas o que eu tenho é pouco. Mas o que eu sei é pouco. Meu irmão e minha irmã, se os seus recursos são poucos diante da demanda que é grande, saiba que o pouco que você tem é muito para o que não tem nada.
Por isso, nunca ache que os seus recursos são insuficientes, meu irmão e minha irmã. Porque há pessoas que nem a metade desses recursos que você acha que são poucos, né, não tem. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse menino, para essa situação. Esse menino, meu irmão, que teve ousadia para abençoar vidas. Esse menino que teve intrepidez, que teve generosidade. E todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que nós nos colocamos, nos apresentamos, nos dispomos a sermos instrumento nas mãos do Senhor, Deus, Ele usa o nosso pouco e faz coisas extraordinárias. Se o que você sabe é pouco, se o que você tem é pouco, meu irmão e minha irmã, apesar do seu pouco, Deus, Ele quer fazer algo extraordinário através da tua vida. Quantos acreditam nisso? Glorifica o nome do Senhor. Mas a terceira lição que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos que antes da provisão se faz necessário organização. Olha o que o texto vai nos dizer no verso de número 14 e 15. Estavam ali quase 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei assentar, coloque eles em grupos de 50 e 50. E eles fizeram, organizaram o povo. Porque o reino de Deus é organizado, meu irmão e minha irmã. Jesus é aquele que acalma a tempestade e organiza o caos. Jesus é aquele que pega a terra sem forma e vazio, com a sua palavra diz: haja luz. Jesus, ele trabalha com organização. A provisão não vai ocorrer enquanto você estiver alvoroçado, desesperado e arrancando os seus cabelos. Jesus diz: manda o povo sentar, manda o povo se acalmar, porque o reino de Deus se desenvolve com organização e calma. Não adianta se desesperar, irmão. Não adianta ficar nessa perturbação. Não adianta ficar no corre-corre. Nós temos que aprender a descansar no Senhor e confiar nele. Organizar as coisas, colocá-las em seu devido lugar, para que ele possa manifestar a sua glória. Aleluia. A quarta lição, meu irmão e minha irmã, que eu aprendo aqui com Jesus, é acerca da gratidão. Verso 16 vai dizer o seguinte: tomando os 5 pães e os peixes, olhando para o céu, abençoou e, olhando para o céu, os abençoou. Quando a provisão surgiu, quando o menino apresentou os 5 pães e os 2 peixes, o que foi que os discípulos disseram? Os discípulos começaram a murmurar. No verso de número 12, meu irmão e minha irmã, no verso de número 13, os discípulos vão murmurar. Eles vão dizer: nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Por acaso o Senhor quer que a gente vá comprar comida para essa multidão? Eles ficaram murmurando. E aí Jesus toma os recursos das mãos deles, levanta o recurso para o céu, agradece a Deus e abençoa aqueles recursos. Sabe o que acontece? Imediatamente Deus multiplica aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Porque quando somos gratos por aquilo que temos, Deus provê aquilo que não temos. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser ingratos diante das provisões de Deus. Tem muita gente que não recebe a provisão por causa da sua ingratidão. Deus tem dado, Deus tem abençoado, Deus tem provido, Deus tem dado a resposta, mas o camarada continua reclamando, continua resmungando, continua murmurando, não consegue ser grato ao Senhor pelas bênçãos que tem recebido, não consegue ter fé no seu coração de que Deus trabalha no pouco e multiplica o pouco para o muito, segundo a glória da sua vontade. Mas não, nós preferimos reclamar.
nós preferimos chorar lamúrias, porque somos ingratos. Aqueles discípulos que estavam vindo de uma missão de sucesso, agora estão agindo com ingratidão diante de Jesus. Irmãos e irmãs, a gratidão, segundo William Shakespeare, é o tesouro dos humildes. Segundo o filósofo grego Antístenes, a gratidão é a memória do coração. Um coração ingrato é um coração sem memória. Um coração ingrato é um coração sem humildade. Precisamos ser gratos ao Senhor. Você é grato pelo que Deus fez em sua vida? Você é grato por mais uma semana que está se concluindo? Tem gente que é tão ingrato, meu irmão e minha irmã, que passa a semana na correria e o único dia que tem para adorar o Senhor não vem agradecer ao Senhor. Fica em casa, fica só Deus sabe onde. Precisamos ser gratos ao Senhor. Precisamos ser mais gratos. Eu sou grato ao Senhor pelo milagre que Ele realizou na vida da minha esposa. Eu sou grato ao Senhor pelo milagre que Ele realizou na vida da nossa irmã Socorrinha, que está ali. Passou dias e dias e dias e dias na UTI, meu irmão e minha irmã. Morre, não morre, Deus deu a ela a vida e ela veio para a casa do Senhor, com todas as suas dificuldades, mas veio. E tem gente que tem saúde, tem perna, tem braço, tem tudo, menos gratidão. Que sejamos gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, porque eu tenho certeza que Ele tem abençoado a tua vida. Mas em quinto lugar, meu irmão, a quinta lição que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é com relação à partilha. A parte B do verso de número 16 vai nos dizer que após ser levantado ao céu, é abençoado, Jesus ali multiplica, reparte os pães, reparte os peixes. É isso que o verso 16 vai nos dizer. E depois que Ele reparte, Ele dá aos discípulos, para que os discípulos possam distribuir. Porque o milagre quem opera é Jesus. Mas a distribuição cabe a nós. A partilha cabe a mim e a você. A provisão de Deus vai vir, meu irmão e minha irmã, sobre a minha e sobre a sua vida. Mas Deus não te abençoa simplesmente para você ser abençoado. Deus te abençoa para você ser uma bênção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que Ele diz para Abraão? Ser tu uma bênção. Glória a Deus. Eu te abençoarei, mas por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia. Tem irmão, quero bênção, só para colecionar bênção. Meu irmão, a bênção, a provisão é para você partilhar. Aleluia. Porque o Evangelho é sobre isso. Evangelho é sobre partilha. Evangelho é sobre o compartilhar com as pessoas aquilo que recebemos de Jesus. Enquanto você for um egoísta, você jamais irá compreender a essência do Evangelho. Verdade. Deus te abençoa para te tornar um abençoador. Glória a Deus. Para concluir, meu irmão e minha irmã, no verso de número 17, vai nos dizer que todos comeram, todos se saciaram. Aleluia. Porque é assim que Jesus faz, a bênção de Jesus é completa, meu irmão. Glória a Deus. Jesus não tem miséria, não. Ele enche o bucho do crente até a carne sair pelas narinas. Meu irmão, se crente come, imagine 10 mil crentes. Foi muita comida, meu irmão. O banquete de Jesus é grande. E ainda há lugar na mesa. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Mas precisamos compreender uma coisa. Olha o que diz a parte B do verso 17. Do que sobejou, colocaram 12 cestos. Colocaram, fizeram ali
12 cestos de pedaços. Porque a provisão de Jesus não nos dá direito de desperdiçar. No reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não existe nada descartável. No reino de Deus, tudo pode ser reaproveitado. Meu Deus. No reino de Deus, o que sobrou ainda pode encontrar uma mesa. No reino de Deus, o que sobrou ainda pode abençoar mais alguém. Eu creio. Sobraram quantos cestos? 12. Um para cada discípulo. Levar para suas famílias. Sabe aquele aniversário que o banquete é grande? É assim que Deus faz. Você chega lá no aniversariante, rapaz, eu queria só uma cestazinha aí para levar para minha mãe, que foi lá em casa, a bichinha. Cada discípulo, meu irmão, levou um depósito cheio. Para a criança, para o pai, para a mãe e até para os cachorros. Porque Deus faz assim, Deus faz é com fartura. O evangelho é sobre isso. Se coloque de pé, meu irmão e minha irmã. Diante dessa palavra eu gostaria de perguntar a você: